criativa e na aula de hoje vamos aprender a fazer essa bolsa, olha só, que é uma ideia aí para levar para academia. Tá em alta, né? Todo mundo fazendo academia, fazendo crossfit. Então, fiz essa bolsa para ensinar vocês e vender bastante. Gente, ela não é grande. Quando eu postei o vídeo, muita gente falou assim, nossa, mas a bolsa é grande. Não é assim grande tipo mala, é um tamanho de bolsa mesmo. Depois eu vou passar para vocês a medida final do tamanho dela pronta, tá? Quero aqui convidar você que está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrita no canal, se inscreva, clica aqui embaixo no sininho e ativa para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, tá? Quem estiver aí assistindo pela primeira vez, já quero convidar vocês a participar de todas as nossas lives. Domingo, às 10 horas da manhã, sempre estou ao vivo no Instagram e no YouTube ensinando alguma coisa de costura criativa para vocês, tá? E vou passar aqui para vocês, então, os materiais, tudo que a gente vai precisar. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá? O link para baixar o molde tá aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. Tem o título do vídeo e embaixo do título tem a palavrinha mais, bem pequenininha assim. Você vai clicar nessa palavrinha mais, vai abrir a descrição, onde eu deixo os links, todos os links que eu falo aqui durante a live, o link do site, para baixar o molde dos meus parceiros. Então, vocês encontram na descrição do vídeo. Já compartilhei também o molde lá no nosso canal do Telegram, no grupo do Telegram. Quem não faz parte, depois entra lá no grupo do Telegram, que eu sempre posto os moldes lá. Para quem está assistindo no Instagram, o link do Telegram tá no meu perfil, tá? E os moldes estão lá. Então, esse aqui é o molde, tá? No molde, a gente vai ter aqui o desenho dos espelhos, tá bom? Que é a parte da frente e a parte de trás. A parte do corpo, que é uma parte maior, que inclusive é essa que tá aqui, ó, é por medidas, tá bom? Baixou o molde, vai fazer a impressão na configuração padrão ou tamanho real, certo? Tem aqui as medidas descritas, e aí vocês podem conferir para ver se tá certinho. Quem não tem como imprimir, eu vou passar aqui a medida para vocês, ó, 17 centímetros por 17 centímetros. Embaixo, duas curvinhas bem de leve, tá vendo? Bem fechada, e em cima a curva aberta, tá? Então, essa é a medida. E aqui a medida do corpo, que tá escrito no papel aqui, ó, com letrinhas azuis, tá? Medida 32 por 62, tá bom? Então, recorta o seu molde em cima do risco preto, não precisa deixar margem de costura, tá? Eu vou cortar o meu aqui, para poder vocês verem como que faz a dobra para cortar o material do bolso. Aí, se vocês forem cortar, vocês vão cortar, né? Na hora de cortar o molde, não joga essa parte de baixo fora onde tem a medida, tá? Tá escritinho de azul, aí vocês não jogam fora, não. Não preciso deixar margem de costura no molde, tá? Nem medida, das minhas aulas eu já faço o desenho e passo a medida já com margem de costura. Então, esse aqui é o molde, aí aqui, ó, onde tem a medida, vocês cortam aqui, tá? Ou vocês podem colar aqui no molde para guardar, né? Ou escreve com caneta aqui a medida, acho que passar um durex assim, né, uma fita adesiva, aí já fica aqui a medida também. Eu não escrevo as medidas adicionais dentro do molde para não ter confusão, entendeu? Para ter, às vezes a pessoa baixa o molde e acha que essas medidas adicionais são do desenho, então por isso que eu coloco fora, tá? Mas aí ao recortar vocês não joguem fora, deixa assim, ó, tá bom? Então, recortou o molde. Primeiro eu vou passar a medida aqui, ó, do corpo, que eu já tô com o tecido aqui. Então, a medida é 32 por 62. 32 por 62. Essa medida nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, tô usando tricoline, tá? E uma vez na manta, tô usando manta R2. Aqui para adiantar, já peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. A parte do forro fica solta. E que tecido lindo, hein, gente? As cores que eu amo. Vocês gostaram? Eu amei esse tecido. Então, essa é a parte do corpo.
Aí, aqui agora, vamos para o material aqui da parte do espelho, ó. Então, esse desenho do molde, vocês vão riscar e cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R2. Aquele adianto de vida, né, que eu fiz? Do lado de cá, coloquei os 2 tecidos principais, passei o ferro, que é para grudar na manta, né? Aí virei aqui do outro lado, coloquei os 2 tecidos de forro, passei o ferro novamente e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Quando eu falo bem na beiradinha, é bem na beiradinha mesmo, é só para segurar o tecido na manta, tá? Olha, não desativou os comentários aqui do Instagram, gente, peraí. Aí, agora foi. Então, essas 2 partes são do espelho. E aí, agora, usando o molde, a gente vai cortar o material do bolso, tá? Nesse molde aqui, vocês vão ver que tem um risco aqui e tá escrito dobra do bolso, tá? Então, a gente vai dobrar exatamente nesse risco. E aí, essa parte aqui, então, é o desenho do bolso. Eu vou fazer o bolso de plástico cristal. Tô usando plástico cristal 0,30. Vocês podem fazer com plástico translúcido, com tela vôlei, que fica legal também, ou até mesmo de tecido, fica a critério de vocês, tá? O bolso, gente, eu vou colocar só de um dos lados, porque do outro lado a gente vai colocar a alça de mão, aí então não daria para usar o bolso. Então, eu cortei uma vez só no plástico cristal, tá? Para fazer o bolso. Aí aqui nós temos 22 centímetros de zíper para essa parte do bolso. E aqui, deixa eu ver, 35 centímetros de zíper para costurar na bolsa, né, no corpo. Então, a gente também vai precisar de 2 cursores. Eu escolhi esse turquesa, que eu acho que vai combinar bastante, ó, com a estampa, tá vendo? Tem os coraçõezinhos nesse mesmo tom. Então, acho que vai ficar bem bonitinho. Para a parte do bolso, a gente precisa de 2 viezinhos. Eu vou fazer de tecido, se vocês quiserem pode fazer com viés pronto. Então, cortei 2 vezes a medida de 17 por 4 na sobrinha de tecido, tá? Agora as alças. Aqui para as medidas das alças. Aqui, este pedaço é a alça de mão e nós temos 26 centímetros, tá? De alça chique de 30 milímetros, tá bom? E aqui, 1,40 m para fazer a alça longa, que pode ser de ombro ou transversal. Nós vamos colocar o regulador, né? E a cliente pode usar da forma que ela achar melhor, tá bom? 1,40 m. As ferragens que nós vamos usar são 2 meia-argolas, 2 mosquetões e um regulador. Os 2 mosquetões e o regulador, eu tô usando no tamanho de 30 milímetros. As 2 meia-argolas é de 20 milímetros, elas são menorzinhas porque a gente não vai passar ela na alça. A gente vai só colocar no tirante e ela vai servir pro mosquetão engatar aqui, tá? Então, pode ser uma argolinha menor, aí eu coloquei essa argolinha de 20, tá bom? Aqui, ó, os tirantes pra gente colocar meia argola. Tem o tamanho de 8 centímetros por 6, cortei 2 vezes no tecido. E por último aqui, viés, mais ou menos 1,30 m de viés para fazer o acabamento interno. Estou usando viés Boneon. E é isso que nós vamos precisar de materiais, tá? Todos os materiais que eu estou usando aqui, vocês encontram no meu site, avulso, né? O viés Boneon tem o kit. Zíper tem várias cores, alça tem várias cores, o plástico cristal tem no site, tem a telinha vôlei também, cursores, o tecido, a manta, chegou a manta R2, tá? Mas vocês podem também adquirir o kit de materiais, se vocês acharem mais fácil, né? E aí você já tem todo o material que precisa para fazer a bolsa. Então, esse aqui é o kit de materiais. Esse que eu tô mostrando é exatamente os mesmos materiais que eu vou usar aqui no vídeo. Então, vai tecido principal, tecido de forro e a manta R2 no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Aqui vai a alça, vai zíper, viés, as ferragens, os 2 cursores e vai aqui também a folha de molde, ela vai dobrada aqui atrás, tá? Do jeitinho que eu tô mostrando aqui, no tamanho real, para vocês recortarem e fazer, tá bom?
Então, esse kit de materiais vocês encontram no meu site, www.alinerogerio.com.br. Tem esse de coração, tem o floral, esse escuro preto, né, que foi a bolsa que eu fiz, que eu mostrei no início do vídeo, tá? E tem essa terceira opção aqui, ó, que é com tecido de folhagem, deixa eu colocar esse aqui, aí, ó. Então, um tecido de folhagem e toda a combinação aqui no marrom claro, caqui, né, que eles falam. Tá lindo esse aqui também, viu? Então, tem essas três opções no site, que é todo o material que precisa, tá bom? E se quiserem comprar os materiais avulsos, também tem tudo lá no site. Cupom de desconto OBA5. OBA com letras minúsculas e o número 5 grudadinho com a palavra sem dar espaço, tá? OBA5. Tudo juntinho. O 5 é número, não é por escrito, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Isso, Maria do Carmo, obrigada. Gente, Maria do Carmo colocou aí direitinho o jeito que é para escrever o cupom de desconto, tá bom? Alguma dúvida sobre os materiais? Ô, Simone, obrigada, querida. Fico feliz que goste das aulas, viu? Não? Nenhuma? Então tá bom. Então vamos começar, gente. Já liguei a máquina aqui. Diminuição do comprimento do ponto. Eu vou começar fazendo os dois tirantes. Eu não passei no ferro, mas aqui a gente vai fazer assim, ó. Dobra ao meio, vinca aqui ou passa o ferro. Dobra aqui, vinca, dobra aqui, encontrando as duas pontinhas encontrando no meio e dobra mais uma vez. Formou essa tirinha aqui. Deixa eu pegar um. Assim, mesma coisa eu vou fazer nesse outro. Vinca. E aí eu vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e outra costurinha na beiradinha de cá, tá? Do outro lado a mesma coisa. Do outro lado não, né? Do outro. Passei as duas costuras, já vou pegar aqui a meia argola e a gente passa assim, ó, junta as pontinhas aqui e vou passar uma costura aqui na pontinha. Já fica no jeito de colocar na peça. Aqui eu vou cortar só esse excesso. Então, ficou assim, ó, tá? Os dois. Não vou usar agora, vou deixar aqui do ladinho, tá bom? Aqui, ó, vamos também colocar a ferragem na alça longa, de 1,40 m. Então, aqui agora a gente pega os dois mosquetões e o regulador. Um dos mosquetões coloco aqui em uma das pontinhas, tá? Faço uma dobrinha na pontinha e dobro mais uma vez. Fica assim, vou passar a costura aqui. Então, ó, um dos lados já tá certinho. E agora aqui do outro nós vamos colocar o regulador, tá? Então, a gente põe aqui a pontinha de um lado do ferrinho, sai do outro. Ó. Tá? Puxa mais ou menos uns 30 centímetros pra cá. E aqui, ó, eu vou dar uma folga. Puxar aqui. Ó. Tem vídeo aqui no canal ensinando com detalhes, tá? Agora eu pego esse mosquetão, vou colocar aqui na ponta.
Deixo ele paradinho aqui. E aí eu venho com essa pontinha aqui, ó. Aqui ela vai entrar de um lado do ferrinho. Nessa folga a gente vira a pontinha pra cima e sai do outro lado. Ficou assim. Essa pontinha aqui, ó, a gente dobra e traz ela aqui, assim. E aqui a gente passa a costura pra segurar. E ficou pronta a alça. Vou deixar aqui do lado também, isso aqui a gente já vai colocar na peça quando ela estiver pronta. Agora, vamos aqui fazer a parte do bolsinho. Então, vou pegar os dois viezinhos, o plástico, um cursor e o zíper menor, tá? Vou começar aqui costurando o viés, vou colocar a estampa do viés de frente pro plástico, passo uma costura com um pé de máquina. Passou essa costura, a gente vira assim, vou fazer duas dobrinhas, ó. Uma, duas. Coloco o prendedor aqui e passo uma costura aqui na viradinha. Então, olha só. Agora eu vou colocar o calcador de zíper. Pego aqui o meu zíper. E aí eu vou unir o bolso com o zíper. Então, esse viés eu vou colocar aqui nessa parte de baixo do zíper, ó, dentinho do zíper. E passo a costura aqui pra segurar. Olha só. Tá? Aí agora aqui o outro viésinho a gente coloca na partezinha de cima do zíper. Vira aqui, ó, do lado avesso do zíper. Vou colocar a estampa do viésinho de frente pro avesso do zíper. Passo uma costura aqui com o pé de máquina. Passou a costura, aí vira pra cá, ó, duas dobrinhas também. Uma, duas. A segunda dobrinha vai ficar sobre o nylon do zíper. Vou aproximar na câmera pra vocês verem. Ó. Então, ficou assim. E aí, eu vou passar a costura aqui. Passou a costura, posso tirar o calcador por enquanto, deixo do ladinho, daqui a pouco a gente vai usar. E vou colocar aqui o cursor, tá? Medida que eu passei do zíper pra vocês, tanto do bolso quanto do corpo, já é com uma folga para sobrar pontinha para colocar o cursor. Então, o bolsinho ficou assim, vou pegar uma das partes do espelho e vou posicionar aqui, ó, tá? Vou passar uma costurinha aqui em cima no viésinho, primeiro aqui no viés pra já fixar, e depois uma costurinha toda a volta. Aí, o que eu recomendo vocês fazer, quer ver? Igualzinho eu vou fazer aqui. Primeiro, uma costura no viés. Pronto. Aí, agora, pra costurar aqui em volta, eu vou fazer aqui do lado do avesso, pra não ficar agarrando o plástico, tá? Não vai ficar grudando, né? Aí agora eu posso cortar aqui o excesso do zíper. O excesso do zíper a gente corta só, depois colocou o cursor, tá? Eu cortei meu plástico maior, então eu vou tirar aqui o excesso dele também. E ficou assim, tá bom? A outra parte do espelho, vou pegar ela aqui para nós posicionarmos a alça. Como é que você vai fazer para saber exatamente onde tem que posicionar? Vou dobrar. Ó, aqui tá a curva maior, que é a parte de cima do espelho, e aqui é menor, tá? A gente dobra assim, até
Aqui, ó, viradinha com viradinha. Aqui, você pode fazer uma marcação ou bem pequenininha com caneta, ou um pique bem pitico. É só pra gente não costurar essa alça torta. Então, ficou aqui, ó. Aqui e aqui. Vai ser onde a gente vai costurar essa alça, essa menor, de 26 centímetros. Então, coloca uma pontinha aqui, bem em cima da marcação. A outra de cá. E vamos passar aqui costura. Capricha no retrocesso, né? Pra não ter perigo da alça escapar. Pronto. Então, as duas partes do espelho tá pronta. A gente já vai marcar o meio em cima e embaixo, que a gente vai precisar para fechar a peça. Então, eu vou dobrar nesse sentido, ó. Deixando bem certinho, curvinha com curvinha. E eu vou fazer um pique aqui e um embaixo, que vai pra gente fechar a bolsa, a gente vai precisar dessa marcação. Então, ficou uma marcação em cima, uma embaixo. Nesse aqui também eu vou fazer a mesma coisa, dobro bem certinho, curvinha com curvinha. Um pique em cima e outro embaixo. E ficou já marcadinho aqui. Agora, nós vamos pegar o nosso pedaço de zíper maior, né? Ui, pegou a linha aqui. Nossa, fez um bolo de linha. Ó, aqui, tô com a parte do corpo, que tá estruturado na manta, e o zíper. Vou destacar aqui o zíper pra gente costurar ele separado. Vou colocar aqui, ó, dentinho do zíper de frente pra estampa bem certinho, passar a costura, tá? Isso é onde tem 32 centímetros, tá bom? É onde nós vamos costurar o zíper. Então, ó, tá? Aí a gente vai pegar o forro, coloca estampa, de frente com estampa, bem alinhadinho aqui, passa a costura. Aí é colocar o colocador de zíper, né, gente? Já tava esquecendo. Passei aqui essa costura, agora eu vou colocar o forro todo pra trás. E aqui a gente vai rebater a costura abaixo do zíper. Então, esse lado ficou prontinho com o zíper. Aí, gente, é o seguinte, esse molde e as medidas que eu deixei pra vocês, já está certinho pra fazer a volta toda aqui. Eu não deixei sobra, tá? Igual quando eu faço peça com folha, que eu deixo sobra, eu não deixei na medida que eu passei pra vocês. Mas, se vocês quiserem vir aqui, ó, começa pela parte do zíper, tá? E vim colocando o prendedor em toda a volta, pra quê? Pra ver se vai dar certinho. Eu vou fazer aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Ó, vai colocando aqui em toda a volta, pra gente ver. E depois que o outro lado do zíper já tiver no lugarzinho, aí se precisar tirar alguma coisa, ele não dá. Assim, até dá, né? Só que ele vai ter que desmanchar. Agora aqui, nesse ponto que tá, dá pra medir bem certinho, caso vocês tiverem insegurança. Porque se tiver sobra, quando vocês fazem uma peça desse tipo, teve sobra, sobrou aqui, aí a gente corta um pouquinho a pontinha. Não deu, faltou um pouquinho aqui. Aí você tem que diminuir um pouco a parte do espelho. Como eu sempre falo pra vocês nas minhas aulas, eu nunca faço pra faltar, mas faço fazer pra sobrar um pouquinho do que pra faltar. Porque aí se a gente tiver que tirar toda a volta do espelho, tipo uma beiradinha em volta tudo pra fechar, aí diminui todo o tamanho da bolsa. Então eu não gosto muito de... Ó, ainda assim meu deu uma pequena sobra. Só que o que acontece? Se vocês fazendo isso aqui, essa pontinha, ela não pode ficar justa aqui com o zíper. Porque a gente ainda vai costurar o zíper nessa ponta de cá. Então, a gente deixa, é igualzinho quando a gente vai fechar o folha, a gente deixa passar aqui do zíper
1 centímetro mais ou menos. E aí, o que eu vou tirar aqui vai ser bem pouquinho. Dou um pique, ó. Dei um pique aqui, vou tirar os prendedores e aí eu corto certinho essa sobra. Acho que deu menos de 1 centímetro de sobrinha. Quem for fazer na máquina doméstica não vai ter sobra nenhuma, viu? Cadê? Aqui. Como é que eu faço? Eu olho bem aqui onde eu fiz o pique. Vou fazer um risco com a régua. Pra quê? Pra não ter perigo de cortar torto, né, gente? Então, aqui, ó. Tá? Eu vou costurar em cima desse risquinho que eu fiz e depois eu corto a sobra. Ó, tô tirando só aqui do principal, aí tem que tirar do forro também, tá? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que deu. Ó, uma tirinha de 1 centímetro certinho, tá? Como eu disse, quem for fazer na máquina doméstica, provável que não dê sobra nenhuma. Aqui tirando no zoiômetro, a parte do forro. Feito isso, conferiu tudo certinho, aí a gente pode costurar o zíper desse outro lado. Pega o zíper, outra partezinha do zíper, dentinho do zíper de frente pra estampa, passa uma costura. O forro tá solto aqui embaixo, não costuro junto não, tá? Agora sim eu pego aqui, ó, o forro, a outra pontinha dele, estampa de frente para a estampa e passa a costura. Passou a costura, a gente vira pro lado direito para rebater desse lado, o zíper. Então aqui a gente ajeita bem, esse aqui é o ladinho que eu acabei de costurar. Passa uma costura aqui. Vou tirar aqui o colocador de zíper, não vou usá-lo mais. E aí, gente, vou passar uma costurinha bem na beiradinha, aqui e aqui, para esse forro não ficar solto. Me dá nos nervos. Pronto, forro costurado. Agora a gente vai pôr o cursor, ó, faz assim nessa posição, deixando o materialzinho de cá alinhado com o de cá, tá? Não ficar torto. E aí a gente vai colocar o cursor aqui, puxar ele até o final, tirar e colocar de novo. Pra gente trabalhar com essa parte do corpo fechada, eu acho mais fácil. Eu ia falar mais melhor, aí eu ia passar vergonha. Ó, esse lado ainda ficou um pouquinho maior, então tiro e volto. Aí, ó, certinho. Vem, puxa o cursor até o final, tira ele e coloca novamente. E aí eu coloco novamente e deixo ele paradinho aqui no meio. Eu deixo paradinho aqui. Agora, nós vamos pegar aqui os dois tirantes que nós costuramos com a meia argola no início. E ela vai ser costurada bem aqui em cima do dentinho do zíper, ó. Bem no início, tá vendo? Alinhado com o material, não é aqui e nem aqui. É bem certinho aqui, alinhado com o material. E aí eu vou passar uma costura. Cuidado pra não pegar essa parte. Então aqui essa parte você empurra, né? E passa uma costura aqui. Eu faço uma costura assim, ó. Vou e volto com retrocesso, tá? Mesma coisa do lado de cá. Coloca aqui, empurra essa parte e... E aí ficou assim. Posso tirar aqui o excesso de zíper. E vamos virar pro lado avesso.
do forro, a gente agora tem que marcar aqui, ó, e aqui. Então, como é que você vai fazer? Segura aqui onde é o zíper e esticou, ó. A gente vai dar pra fazer um pique aqui. Mesma coisa do outro lado. Um pique aqui. Então, já tá tudo marcadinho pra gente fechar a peça. Aqui na parte, aqui, então, marquei aqui e aqui. Os espelhos já marcamos embaixo e em cima, nas duas partes. E agora é só a gente montar, tá? Só um minutinho que eu vou beber uma água aqui. E aí, gente, quero mostrar pra vocês os kits que tem no site. Eu mostrei na live passada, mas às vezes alguém não viu. São os kits que eu mais vendo no site. Já vai todos os materiais no pacotinho, então facilita bastante. Então, vou mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem aproveitar o cupom de desconto da aula de hoje, pode para poder aproveitar esses materiais todos do site. Esse aqui, gente, tá fazendo o maior sucesso. É o kit de materiais de pano de prato, tá? Vão 3 panos de prato já com a bainha, né? Aquela barrinha do lado. 3 panos de prato. E vai aqui as faixas para vocês costurarem no pano. Vai a faixa maior, de 15 centímetros de altura, estampada. E vai a estreitinha no composê. Vai 3 faixas, então, estampadas e 3 faixas de composê, já tudo combinando. E aqui também vai 3 tipos de rendinha para costurar no pano de prato. Super prático esse kit aqui. Nossa, essa semana eu fiz tanto kit desse aqui. Quem acompanha aí, mostrei nos stories, Facebook e tudo mais. Fiz bastante kit desse. Aí, ó. Montei os kits de alça. Esse aqui é 1,5 m cada rolinho. E esse pacotinho é o kit de cores neutras, tá? Aí tem o outro. Puxa, não peguei. Ah, aqui. Esse outro aqui são 6 rolinhos de cores variadas, 1,5 m cada rolinho. E vai também com 6 pacotinhos de ferragens para fazer alça com regulador, mosquitão, igual a gente tá fazendo aqui na bolsa, tá? Então tem esses 2 tipos de kit de alça. Aliás, são 3 kits. Tem também com rolinho de 1 metro. Esqueci de pegar para mostrar. Tem o kit de tela vôlei, ó. Para fazer o bolsinho dessa bolsa que eu tô ensinando para vocês mesmo, fica ótimo. Esse kit de tela vôlei vai com 6 cores, tá? Essa tela, para quem não conhece, ela é para fazer bolsinho interno e externo de peças, tá bom? E aqui o nosso famosinho, né? Esse aqui é o campeão do site, que é o kit de zíper. Ai, eu acho que são 25 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 25. 25 cores de zíper, 1 metro de cada cor. Então, cada rolinho desse aqui tem 1 metro e vai com vários cursores, que ao todo, dá 30, 40, 52 cursores ao todo. Isso entre cursor colorido, decorado, de coraçãozinho e tal. Lá no site, vocês arrastam pro lado, dá pra ver direitinho todos os cursores que vai, tá? Então, esse kit aqui é muito prático para quem quer ter aí um pouco de cada cor, né? De zíper, variedade de cursor, e aí dá super certo. E aqui, ó, o kit de viés Boneon, que é o viés que nós vamos usar nessa peça de hoje para fazer o acabamento interno. São 8 cores, 5 metros de cada cor. Cada rolinho aqui tem 5 metros. Esse viés é específico e muito prático mesmo para fazer acabamentos internos de bolsa, estojo, necessaire, enfim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, porque eu vou costurar aqui nessa bolsa e dá para vocês verem direitinho como é que usa. Então tem esse kit aqui também no site. Tesoura, quem está precisando de tesoura? Esse kit de tesoura de titânio, gente, maravilhoso. Então, são 3 tamanhos de tesoura. Tem a maior, a média e a pequena multiuso. Então, eu acho bem legal, vocês vão ver que ela é linda, né? E dá pra vocês deixarem uma pra fazer cada coisa. Tipo, a preciosa uma de tecido, essa menorzinha geralmente pra papel, alguma coisa assim, né? E essa aqui média pra zíper, que é a que eu uso, ó. É a que eu uso pra cortar zíper, tá? Tem, então, acho que 7 kits desses disponíveis no site. Quem quiser, depois aproveita. A minha preciosa também tem. Eu não peguei ela lá na prateleira, mas essa daqui com a fita métrica, que é a tesoura que eu uso, também tem no site, tá? O que mais tem aqui? Nossa, tem gasgueira. Chegou, gente, reposição de tecido linho, poá, arabesque e xadrez, que são as nossas coleções básicas de tricoline para fazer forro ou composição, tá? Esse daqui, essa caixinha é de arabesco, olha de pertinho. Lindo, lindo, lindo. São 12 cores que vai na caixinha, 12 tecidos. Cada tecido tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá? Então esse aqui é o arabesco. Ai, tá lindo demais. Todas essas cores a gente tem avulso também, caso vocês quiserem alguma específica, né?
Na caixinha, você leva um pouco de cada cor, a caixinha vai assim decoradinha, carimbadinha, eu que faço. Compro ela branca, eu faço os carimbinhos, que fica fofo. Essa daqui é de xadrez. Também 12 cores, ó. 12 cores, tricoline xadrez. Aí tem a de linho e a de poá, que eu não tinha ela pronta. Depois eu vou postar a foto pra quem não viu, eu posto pra vocês verem, tá? De linho e poá. Então são 4 tipos de caixinha de tecido básico para composer ou forro. E essa caixinha aqui, gente, são tecidos digitais que eu tinha ponta de estoque, restinho, né, que a gente fala. E aí eu coloquei essa caixa na promoção, gente, com 40% de desconto, quase metade do preço. Eu acho que é de 146, ela tá por 90, se eu não me engano, tá? São 10 tecidos digitais, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros. E essa caixinha, hoje no estoque eu tenho só 3, tá? Com essas estampas do jeitinho que eu tô mostrando. Aí pode ser que quando acabar essas 3, aí eu vejo se eu tenho mais algum ponto de estoque e tiro foto e coloco lá, mas são outras estampas. Então dessa daqui eu tenho só 3, com 40% de desconto. Então se você gosta de tecido digital, quer ter um pouquinho de cada estampa, é ótimo, tá? Tá bem variado, tem tecido floral, tem tecido infantil, tem tecido de texturas, assim. Então, tá bem variado as estampas, dá pra vocês fazerem bolsinha, necessaire, estojo, peça infantil. Tem esse de ursinho aqui, ó, ele é tão fofo, 3D, eu amo ele. No site, vocês olham lá, a primeira foto é assim da caixinha. E aí vocês arrastam com o dedo pro lado e dá pra ver os tecidos todos abertos. Que aí eu tiro foto deles abertinhos pra vocês verem todas as estampas, tá? Pra tirarem a dúvida de vocês, tá bom? Cupom de desconto da aula de hoje, OBA5, pra você ter 5% de desconto. E o nosso queridinho, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Posso contar? É rapidinho, já vai terminar a bolsa. Mas o que eu ri essa semana de mim sozinha, sabe quando a gente faz alguma coisa e aí você ri sozinha da palhaçada que você fez? Você fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Esse aqui é o nosso famosinho tecido de onça da aula passada. Lindo, maravilhoso, gente. Ele é 3D, muito bonito. E ele é tão realista. Sabe o que eu fiz essa semana? Que chegou uma remessa nova, né? Porque semana passada eu fiz a live, rapidinho, foi tudo, já fiz um pedido novo de remessa nova pra gente não ficar sem no site, porque todo mundo adorou. E aí eu tava cortando os tecidos pra poder dobrar e pôr na prateleira. De repente, tô assim, ó, passando a mão, limpando o tecido, porque eu falei, gente, não é possível, tá com pelo de gato. E aí eu pegava assim, ó, e ainda fazia com o dedo assim, onde tinha os pelinhos, tentando limpar. Gente, é do pano. Ai, mas eu ri tanto. É do pano, de tão realista que ele é. Assim, aparece os pelinhos, falei, não é possível que ele tá cheio de pelo esse tecido, tomo tanto cuidado, né? E tô ali limpando, tô passando a mão e não sai o pelo. Aí que eu fui ver que é o pelo do tecido. Ó, não sei se dá pra ver, tem uns pelinhos assim, ó, bem nessa parte preta, aparecem uns pelinhos meio clarinho, e aí eu falei, nossa, tá sujo o pano, né? E não é nada, gente, é de tão realista que ele é. Lindo. Então ainda tem no site o tecido para vocês comprarem, avulso, ou o kit de materiais, com todos os materiais para fazer a bolsa transversal, que foi da live da semana passada, tá? Lindo, maravilhoso. Vamos fechar nossa bolsa aqui então, gente? Aqui, ó, o corpo tá assim, desse jeito, né? E nós vamos agora costurar a parte dos espelhos. Então, como que eu vou fazer? Aqui no espelho, eu marquei com pique aqui em cima, bem no meio, e embaixo, tá? Eu vou virar a estampa pra dentro, ela vai ficar desse jeito. O pique superior tem que ficar bem certinho com o zíper, tá? E aqui, o pique de baixo, bem certinho com o pique da base. Ó. Colocou pique com pique bem direitinho, a gente vai passar uma costurinha assim, ó, de 1 centímetro, só pra gente segurar essa união aqui, ó. Aqui e aqui. A gente faz uma costurinha desse tamanho que eu tô mostrando, pra depois a gente colocar prendedor em toda a volta, tá? Então, alinhou pique com meio, passa a costura. Oh, arrebentou a linha. Gente, essa bolsa, peguem pra vocês fazerem, pra vocês verem que rapidinho que é. E ela é muito bacana, acho que vai vender super bem. Então, costurei aqui a marcação de cima e agora aqui a marcação de baixo. Costurei pequenininha. Ai, aqui em cima não pegou. Peraí, deixa eu costurar de novo. Pronto. Então, costurou aqui, ó. Aí a gente vai colocar prendedor em toda a volta. Eu vou virar pra mim, né? Senão não faço certinho. Vou virar pra mim, coloco o prendedor e mostro pra vocês.
Aqui a gente faz colocando bem certinho, beiradinha com beiradinha, o material bem esticadinho, não deixa nenhuma preguinha, nada dobradinho ou enrugado, porque depois da peça pronta aparece, tá? Ó. É uma peça que não tem muitas camadas, muita estrutura, nem nada assim, então dá tranquilamente para fazer na máquina doméstica, viu, gente? Então, ó, prendedor em toda a volta. O que a gente vai fazer? Uma costura em toda a volta. Costura com um pé de máquina. As dúvidas que vocês têm. Então, aqui a margem que eu tô usando é um pé de máquina. O meu ponto da máquina tá com a largura 3,5 e a agulha que eu tô usando é número 14, tá? São as dúvidas que sempre aparecem nos comentários depois que a aula fica salva no YouTube. Então, já... Ah, Eline, comecei a costurar, quebrou a agulha. Pode colocar a agulha número 16. Mas eu, na minha máquina, que é a Industrial Jack, eu uso a agulha 14 praticamente para tudo. E ela costura numa boa. A agulha 16, acho que eu coloco só quando eu vou costurar vivo, adesivo de plástico. Fica mais duro, né? E a agulha fina eu coloco quando eu vou costurar algo, que nem eu fiz um vídeo de uma fraldinha. Eu coloquei a agulha número 11, né? Que ela é mais estreita. Gente, passei a costura em toda a volta. Agora a gente vai aqui, ó, do outro lado fazer a mesma coisa. Pega outra parte do espelho, que é essa com a alça. O pique da parte superior a gente une aqui bem certinho com o dentinho do zíper. O pique da parte de baixo com o de baixo. Vou passar aqui uma costurinha para segurar em cima e embaixo. Ah, por que passar essa costura? Porque, gente, aí fica bem fixo e aí fica na posição certinha. Fixei aqui e aqui, aí em volta é só costurar que vai fechar certo. O que acontece? O que pode acontecer se você não fazer essa costura em cima e embaixo? Se você simplesmente colocar essa parte aqui, colocar a prendedora em volta e vir costurando. Pode acontecer dessa parte do espelho e dando uma pequena jogadinha assim, ó, conforme você vai costurando, pode ser que ela dá uma pequena acompanhada. E aí fica um pouco torto. Então, por isso que eu sempre gosto de costurar a junção do meio primeiro. Aí, costurei aqui, ó, vou colocar prendedor. Teve comentários, gente pedindo, perguntando sobre como fazer o molde ou medida e tal dessa peça maior, tá? No meu curso de bolsas, que ele tá R$ 97,00, são 10 modelos de bolsa, não vale muito a pena o preço, tem a mala de mão, que é tipo, é parecida com essa daqui, só que maior, né? É realmente uma mala de mão, uma bagagem de mão, com 2 alças aqui em cima, tá? Então, quem quiser aproveitar, são 10 modelos de bolsa e essa mala de mão tá inclusa, que é o tamanho maior praticamente dessa versão aqui, tá? Uma peça linda, devia ter pegado pra mostrar. Eu tenho ela guardada aqui. O link para ver meus cursos tá na descrição aqui, para quem tá assistindo no Instagram, tá no meu perfil, tá bom? Ó, prendedor em toda a volta, e agora a gente vai costurar. Aqui como for grande, então, costuramos dos dois lados. Obrigada, meninas. 11,5, obrigada. Agora, pra gente finalizar, para poder virar a peça, a gente vai costurar o viés, tá? Ó, esse é o viés Bonillon. Ele tem um vinco bem no meio já, certinho, ó. Então, a gente já vai vir colocando ele desse jeito, ó. Tá? Eu vou colocar prendedor, eu gosto de colocar prendedor tudo em volta primeiro, e depois a gente só vem costurando. O viés comum industrial, aqueles de rolinho de algodão, dá certo também. Inclusive antes eu usava só ele. Nossa, foi depois que eu conheci esse viés aqui, ó. Pra fazer esse tipo de acabamento aqui do lado de dentro das peças, é maravilhoso. Porque ele faz a curvinha bem bonitinha, ele tem essa flexibilidade de ficar certinho na curva. Ele já tem esse vinco aqui que ajuda bastante aqui na hora de
Então, aqui só pra vocês verem, ó. Coloquei empreendedor. Aqui na emenda, onde que tá? Tá aqui. Eu dobrei a pontinha, tá vendo? Pra não ficar nada desfiando. E vou passar uma costura em volta. Pra fazer essa costura, como é só uma costura do acabamento, eu vou aumentar a largura do ponto da máquina. Aumento do comprimento do ponto. Coloquei no máximo, tá? Vocês podem fazer isso também, pra poder costurar aqui com facilidade, tá bom? Costuramos. Gente, do outro lado, eu não vou costurar, depois eu desviro e costuro, porque eu tô gritando com as costas aqui, ó. Ó, costuradinho. Aí vocês costuram do outro lado, né? E vamos... Deixa eu me preparar aqui. Para a hora do quê? Hora do quê? Do quê? Vamos ver aqui. Só as animetes mesmo que me acompanham sabem o que eu falo nessa hora. Isso, hora do parto. Ai, como é bom, né, essa hora. Eu chego que eu fico... Eu começo até a me tremer. Quando é uma peça que eu tô fazendo a primeira vez, eu falo, nossa, aí já vou ficando ansiosa, a gente já vai virando e vai olhando os cantinhos. E aí, gente, pra quem é iniciante, nesse momento aqui, quando você vai virando, calma, tá? Vocês vê alguma coisa enrugadinha, alguma coisa que não tá... Calma, porque antes de você dar realmente a sua avaliação, por exemplo, não ficou bom ou ficou, você tem que virar ela toda bem certinha. Aqui, ó, essa mão minha, meu dedo aqui por dentro, ela vai passando aqui pra poder ficar bem certinho todo o material pra fora. Então, primeiro a gente faz isso. Depois, você vai no ferro de passar, vai passar o ferro na sua peça e ajeitando ela. Ó, aqui que eu sempre falo pra vocês, ó, fazendo isso aqui, tá? E aí, só depois que vocês fizerem isso, né, desvirou, ajeitou os cantinhos, passou o ferro, modelou ela, que você vai avaliar, vai olhar e ver realmente. Sabe por quê? Eu já vi gente, eu mesmo já fiz isso. Desvirei a peça, mal desvirei, mal ajeitei ela, vi alguma coisa que eu achei que não tava bom, não vi, já botava de lado, nossa, não deu certo e desanimava, entendeu? Antes de você avaliar mesmo como é que ficou a sua peça, você faz isso que eu tô falando. Não pavora na hora que você desvirar e ver que ela tá toda amarrotada, parece que saiu do bucho da vaca, né? Aqui na parte de baixo eu vou fazer esse... todo carinho, né? Todo cuidado. Olha. Sem passar ferro, hein? Ó. Segurando pela alça. E aí a gente vai... Essa aqui eu fiz no começo do vídeo, da live, tá? Quem não assistiu, depois vai ficar salvo, é só vir e assistir como é que faz essa outra alça aqui. Ai, que linda que ficou essa cor. É claro que é, vou guardar pra mim. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. Que fofa. Olha só. Valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça fica de 120 a 140 reais. Coloca preço sem medo. Depois, um ótimo domingo pra vocês. Beijo, bora lá fazer almoço, né, que tá quase na hora. A gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.